O jornalista Vene Casagrande deu a notícia de que o Flamengo busca João Félix. Mais tarde, outras apurações deram conta de que a negociação já está durando mais de um mês e que José Boto de fato conhece o atleta por conta da época do seu surgimento, que o José Boto trabalhava no Benfica, né? E ele é revelado pelo Benfica. Gente, o João Félix dispensa algumas apresentações, né? A gente sabe que ele era um jogador, quando surgiu, considerado como talvez o sucessor do Cristiano Ronaldo em tamanho e pompa ali entre os jogadores portugueses. Ele continua na seleção portuguesa, ao que me consta, ali é titular em vários dos jogos, mas não é mais aquele jogador que, digamos, foi vendido do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros. De lá para cá, ele vem circulando por alguns times, entre o próprio Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, agora Milan. E essa última passagem a gente não consegue considerar ali 100%. Mas vou primeiro te mostrar como esse cara joga e depois a gente vai tentar falar um pouco mais sobre ele, sempre falando sobre tática sem tatiquez. Enquanto eu vou colocar ele na tela jogando, vão aparecer alguns dados da La Liga 23-24. Pô, por que não mais tarde? Porque essa foi a última temporada em que ele jogou mais de 20 jogos e mais de 1000 minutos em uma só liga. Na temporada subsequente ele ficou alternando clubes e isso diminuiu a sua minutagem, tá? Então é por isso que a gente vai falar daquela temporada, para você ver ele comparado, digamos assim, com outros atletas, tá bom? Vamos lá. O João Félix pode jogar em algumas posições do ataque, mas ultimamente tem sido meia, mais um meia que finaliza bastante as jogadas, tá? Na Liga 23-24, ele foi o jogador que mais chutava entre os meias, pontas e centroavantes de La Liga, com mais de 1000 minutos e 20 jogos iniciados ali, 20 jogos disputados. Ele teve 30 jogos disputados naquela La Liga. Empatado com ele, Vini Júnior, tá? Embora ele não seja um grande artilheiro, ele é um jogador de muito toque na área, muita presença na área e é um jogador que chuta muitas vezes. Para um time como o Flamengo, que tem dificuldade de ter caras que querem ter a atitude de chutar, eu acho que pode ser uma boa, tá? Só esse aspecto já ali faria muita coisa valer a pena. O legal dele é que, como ele é um jogador forjado na Europa, um esporte mais físico, um jogo mais físico, ele é um cara mais acostumado ao embate físico e que tem força e consegue ali dominar o próprio corpo ali, as disputas, para não perder essa disputa por ser mais franzino, tá? Tecnicamente, ele é um jogador muito técnico e ele tem muito passe, tá? O passe dele é muito bom, ele foi o 8º entre esses jogadores que eu já mencionei anteriormente, em assistências, né, na La Liga 23-24. Então, é um cara que tem bom passe, sim, e tem essa capacidade de colocar companheiros na cara do gol com certa simplicidade. Não é um jogador assim tão plástico de ver jogar, mas é um cara que é muito assertivo. Quando a gente vai olhar os passes inteligentes dele, que é os passes que vão ali, as enfiadas de bola no popular, basicamente, a gente nota que naquela La Liga ele teve mais do que o Yamal, do que o Rafinha, do que o Vini, do que o Isco, do que o Bellingham. Ele só perdeu para o Pedri, ele foi o segundo nessa estatística naquela La Liga. Então, é um jogador que tem bastante dessa capacidade de passe, de pifar companheiros, tá? E essa capacidade ele usa cada vez mais, né? Quando ele começa a carreira, ele começa muito como atacante, agora ele já não é mais considerado um atacante, ele é muito mais um segundo atacante, barra ponta de lança, barra meia, é um jogador mais de corredor central ou até jogando aberto da esquerda para dentro, tá? Drible ele também tem, embora de novo não seja um jogador que tenha a pretensão de ser tão plástico, ele é muito técnico, mas vem de uma escola que prega muito mais por uma objetividade, mas não é cintura dura. É um cara que dribla bastante até em direção ao gol. Na Liga 23-24 foi o 10º daquela classificação de atletas em drible. O aproveitamento de drible dele parecido com o do Vinícius Júnior, tá? Embora ele drible metade das vezes que o Vinícius Júnior dribla.
Então dá pra notar. Ele é um jogador que a quantidade de dribles dele é parecida com a quantidade de dribles que o Rodrigo dá, tá? Então bem menos que o Vini, metade, e um drible em média por jogo a menos do que o Rodrigo, tá? E é um jogador que se projeta bastante e toca muito na área. É o oitavo, foi o oitavo daquela La Liga em toques na área, de novo com em média, 1,5 em média a menos que o Rodrigo, por exemplo, mais do que o Bellingham, mais do que outros jogadores ali, mais do que o Rafinha, por exemplo, tá? Toques na área. É um jogador agressivo de ataque à área, sim, especialmente quando partindo de trás, ele sabe puxar contra-ataque, né? É um cara muito objetivo, que toca na bola quantas vezes ela for necessária. Então, se for preciso dar 2 toques, dominar e passar, ele vai fazer. O cara que já domina orientado, que economiza muito tempo e até por isso consegue jogar em corredor central num jogo muito mais físico do que aqui o da América do Sul. A gente vai ver ele dar sequência em várias jogadas a partir de 1, 2 toques, ou até carregar. Se não abrirem muitas linhas de passe, ele vai ter esse QI, digamos assim, para saber até onde carregar e finalizar, tá? A finalização dele poderia ser mais forte, tá? Poderia ser mais forte na minha opinião, mas é um jogador que tem muita qualidade, tá? Pro nível local aqui, daqui a pouco eu comento um pouco melhor sobre isso. Sem bola, ele também é um cara que tem muita capacidade, tá? Ele desarma muito, enfim, muito tempo com o Simeone, né? A gente vai imaginar que ele vai conseguir fazer bons desarmes. Ele é um cara realmente que não desiste, é muito aguerrido, tá? Esse foi na Champions desse ano, mata-mata de Champions desse ano, foi titular pelo Milan. E ele é um cara que realmente faz bastante jogada de desarme ofensivo e uma marcação muito vigorosa no ataque. Falsa 9, se ele é perfeito, por que ele tá vindo pro Flamengo? Em momento algum eu falei que esse cara é perfeito. Bora lá mostrar lá os problemas dele. Pessoal, por que um cara que tem tudo isso tá especulado para vir para o Flamengo e não para continuar na Europa em clubes tão grandes e tão ricos quanto os que ele tá agora? Primeiro, porque o Flamengo é muito grande. Segundo, porque trouxe o José Botto e com isso acaba trazendo, europeizando um pouco mais e entrando nessa roda. Terceiro, porque ele acabou ficando sem muita posição para ser um cara do preço que ele é ali para os clubes europeus. Então ele não é tão goleador para ser centroavante. Quando ele vai para ser ponta, ele não é tão determinante para ser ponta, acaba não sendo tão driblador quanto o Vini Júnior, não tão criador quanto o Rafinha, não tão brilhante quanto o Yamal, e aí nesses clubes onde ele joga é cara desse nível ou do nível próximo a esse. Tá? Então, ele erra mais vezes do que é necessário. Então, por exemplo, o Chelsea tem, sei lá, 100 jogadores. Então, esse cara vai ter pouco espaço ali para jogar com 100 jogadores. O cara que erra a quantidade de vezes que ele erra não vai ganhar a competição contra os caras que ele vai disputar. Ah, mas no Milan por que não joga? Pô, no Milan, aberto pela esquerda, tem o Rafael Leão. É uma disputa dura pra ele, né? Um dos melhores do mundo. Centralizado tem o Pulisic. Vamos combinar que também é uma disputa dura. Ele acabou de chegar e ainda é emprestado, ou seja, não é patrimônio do clube. Então, é claro que o Milan não vai priorizar esse cara, tá? No Chelsea ele jogou vários jogos como titular, jogou metade da temporada sendo utilizado. Não é um cara que tá ali ignorado, marginalizado, sem jogar. Não é um flop. Há muita gente falando ali, usando outros jogadores que eu não vou mencionar aqui como comparativo, como se ele fosse um cara que flopou, né, usando a linguagem dos jovens aqui, que eu não me incluo. Então aí começa a minha opinião, tá? Gente, se a ideia é trazer ele para a posição do Arrasca, eu acho que a ideia é brilhante, tá? Se for possível mesmo que esse cara venha e a ideia seja realmente utilizá-lo na posição do Arrasca como um cara que alterne, dispute posição com o Arrasca e aí a briga vai ser duríssima. Eu acho que é brilhante a ideia. Por quê? Porque é um cara que ele é mais flecha do que arco no sentido de não ser um cara construtor de base de jogada, tal qual o Gerson, tal qual o Everton Ribeiro, caras que tem menos número de gol e assistência. Então ele é um cara incisivo ali, que já foi atacante, que pode ser atacante, que jogou em dupla de ataque muitos anos no Atlético de Madrid com sucesso. Jogou também como ponta, então ele é um cara dentro desse rol de pontas esquerda, de entrelinhas, ele poderia fazer.
tá? Também poderia fazer uma ponta de um pouco mais de profundidade, porque tem também explosão para isso. É um cara que tem criatividade para pifar e tem caráter decisivo para fazer gol em nível especialmente de América do Sul. O porte físico dele lembra muito de alguma coisa que o Arrasca falou em uma entrevista que ele deu esse ano, né? Falando que ele se considera um grande meia para a América do Sul, mas que talvez na Europa o estilo de jogo dele não conseguisse se encaixar. E eu acho que o Félix, ele apesar de ser europeu, ele certamente daria muito mais certo no futebol sul-americano, que é um futebol que entrega mais espaço no entrelinhas. Tá? Para um cara que já está acostumado num espaço muito mais curto, ele vai ganhar muito tempo e muito espaço para jogar. E ele vai notar isso é instantâneo. Ele vai notar quando ele vê esse espaço. O jogo está muito mais próximo, o jogo Flamengo e Cruzeiro teve um nível de intensidade, sem informação, tá? Teve um nível de intensidade superior à média da Premier League. Tá? Então, intensidade física mesmo, número de piques em alta intensidade. Nós estamos falando do dobro de uma partida normal de Campeonato Brasileiro. Foi esse jogo, Flamengo e Cruzeiro. Mas, via de regra, ele vai encontrar mais espaço. Tá? E pode ser uma ideia brilhante trazer ele ali para brigar a posição com a Arrascaeta. Se isso vai dar certo, se isso é verdade, se isso foi utilizado depois de uma derrota como cortina de fumaça. Gente, o meu papel aqui não é acreditar e nem duvidar. O meu papel aqui é tentar informar vocês a partir da dúvida que vocês têm. Eu tenho certeza que depois que leram a notícia vocês pensaram: pô, mas será que esse cara valeria a pena? Pois é, eu tô aqui para responder essa pergunta. Dependendo do preço, vale sim, vale muito. A fase dele é ruim? É. Por quê? Porque ele tá sendo emprestado, foi para um time que compra e não usa, e isso é um grande problema na vida dele, tá? Então, isso não quer dizer que por isso ele seja descartável. Não é. E pra cá nós estamos falando de um cara que seria top 3 de liga ali tranquilamente, tá? Tranquilamente o Memphis deve estar aí pra provar isso. Tá bom? E, numa boa, ele tem 25 anos, num estágio de carreira bem diferente, na minha opinião, hoje mais jogador que o Memphis, tá? Então, é isso. Espero ter gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, esqueci de pedir, tá bom? E eu fui.